Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com você, seja com a sua família, que essa paz que excede todo entendimento venha preencher todos os vazios da sua vida, em todos os sentidos, em todas as áreas da sua vida, seja ela emocional, seja ela financeira, seja ela espiritual, seja material, seja fraternal, seja no relacionamento, seja na área conjugal. Que essa paz que excede todo entendimento venha preencher o vazio que tem dentro de você. Nós estamos dando início nessa madrugada a uma campanha de 7 dias, hoje é o primeiro. Um clamor pela vida das famílias e pela Igreja de Cristo na face da terra. E eu venho aqui nessa live, eu sei que muitos dos irmãos verão somente amanhã, mas nós estamos aqui já dando início a essa campanha de oração. Então eu vou ministrar uma palavra para o coração dos irmãos, uma breve palavra. Nós vamos orar juntos. Depois nós vamos aí apresentar o caderno da oração, né? Estou aqui com o caderno da oração. Todos os irmãos aí, ó, que pediram, tá aí, ó, caderno de oração, ó, dia 18, né, de maio de 2020. Tá aí, os irmãos já me passaram os nomes, ó, estão os nomes aí, tá? E nós vamos continuar fazendo esse trabalho por 7 dias. Hoje é o primeiro dia. E eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar contigo nessa madrugada. Mas antes disso, eu gostaria de orar com você, para que Deus assim venha falar conosco, né? Você que está aí nos assistindo, a irmã Elaine Midian, Deus te abençoe poderosamente. E vamos orar a Deus. Pai eterno, querido e santo, eu te glorifico por esse momento, por essa oportunidade de poder estar aqui. Que a tua palavra, Senhor Jesus, revelada, venha falar aos nossos corações, suprir as necessidades da nossa alma. Que esta palavra venha abrir o nosso entendimento. Que essa palavra, Senhor, venha preencher a nossa vida, nos dar força, nos alimentar, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra que eu quero compartilhar com você, ela se encontra no livro do profeta Oséias, no seu capítulo de número 10. Oséias, capítulo de número 10, versículo de número 12. Oséias, capítulo 10, versículo 12, para a nossa meditação nessa madrugada. Primeiro dia da nossa madrugada com Deus, um clamor pelas famílias e pela Igreja de Cristo na face da terra. Amém? Hoje é o primeiro dia de 7 e eu tenho certeza que Deus vai responder, que Deus vai falar aos nossos corações, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: Então eu disse, semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pouso, porque é tempo de buscar o Senhor até que ele venha e chova a justiça sobre vós. Aleluia. Uma palavra da parte do Senhor para a nossa meditação. Glória a Deus. Oséias, capítulo de número 10, versículo de número 12. É a primeira palavra, é o primeiro texto base para a nossa reflexão nesse primeiro dia da nossa madrugada com Deus, um clamor pelas famílias e pela Igreja de Cristo na face da terra. Amém?
Então vamos para a nossa reflexão, para aquilo que Deus tem para nos ensinar nesta hora. Primeiramente, nós entendemos, e quando lemos o livro do profeta Oséias, nós vemos que Oséias usa por várias vezes, os exemplos sobre campos e colheitas, né? Aqui, nesse contexto que nós lemos, ele está falando sobre um campo arado, né? Um campo que não contém pedras, um campo que está preparado, um campo que foi cuidadosamente preparado para receber a semente, está pronto para o cultivo, né? Oséias está falando que esse campo, né, está pronto para o cultivo. E aqui eu quero dar início a essa live, a essa mensagem, perguntando para você: a sua vida está preparada para que Deus trabalhe nela? A sua vida está preparada para que Deus trabalhe nela? O seu coração está preparado para que Deus trabalhe na sua vida? O seu coração está livre de pedras, de torrões, de ervas daninhas, de tudo aquilo que possa vir a impedir o germinar da semente na sua vida, da promessa, da bênção, da vitória do Senhor na sua vida? Essa é uma pergunta que eu quero dar início aqui fazendo para você. E seguindo aqui, nós entendemos que essa palavra ela foi dirigida à nação de Israel por causa das imoralidades, das corrupções, das violências, da idolatria, de tudo aquilo que de mal estava acontecendo em Israel e que estava desagradando a Deus. E Deus então levanta Oséias para chamar a atenção do povo ao arrependimento. Então entenda, nesse contexto de Oséias que nós estamos falando aqui, Deus olha para a nação de Israel e encontra a nação de Israel fora dos padrões que ela foi ensinada, de que ela foi instruída. Deus encontra a nação de Israel cada vez mais se afastando dele, devido às imoralidades, devido às corrupções, devido às violências, devido às idolatrias, né? Israel começa a aceitar a idolatria, Israel começa a aceitar e ver com naturalidade as imoralidades, ver com naturalidade a violência e a corrupção. Qualquer semelhança aqui é mera coincidência com o nosso Brasil, qualquer semelhança. Deus olha para Israel e se desagrada de Israel, devido ao caminho que Israel estava trilhando, devido à situação que o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, havia tomado e estava vivendo. Essa situação caótica, então, chama a atenção de Deus de uma forma negativa. Deus se desagrada da nação de Israel. E nesse momento, né, Oséias vem com essa palavra do capítulo 10, do versículo de número 12, dizendo que é tempo de buscar o Senhor, né? O tempo de buscar o Senhor chegou, porque as condições que estavam predominantes, estavam dominantes e determinando sobre a conduta de Israel, desagradou a Deus. E nesse contexto, nesse momento, o profeta Oséias olha e, como servo de Deus, como instrumento de Deus, ele detecta que o momento é de buscar ao Senhor. O momento é de buscar ao Senhor, né? E ele é claro quando ele diz aqui no versículo de número 12, ali no finalzinho, ele diz assim, porque é tempo de buscar o Senhor. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de buscar
a justiça, a misericórdia e o Senhor. Né? Um contraste da realidade que a nação de Israel estava vivendo. Ao invés de buscar a justiça, Israel estava buscando a maldade. Ao invés de buscar a misericórdia, Israel estava buscando a iniquidade. Ao invés de buscar a misericórdia, Israel estava vivendo debaixo de pecado. Ao invés de buscar o Senhor, Israel estava vivendo os frutos da mentira. Olha que situação. Mas o profeta vem inspirado por Deus, porque Deus, ele é infinito em misericórdia. A Bíblia diz que Deus não se agrada com a morte, com a destruição do ímpio. A Bíblia diz que Deus não tem prazer em ver a nossa vida, em ver a situação caótica em que se encontra, né? Nesse caso, o nosso Brasil, a nossa nação brasileira. E nesse contexto, aquilo que está sendo imposto sobre o nosso povo, aquilo que está sendo imposto sobre a nossa nação, né? Então Deus não se agrada, mas a misericórdia do Senhor, ela é infinita, ela é a causa, ela é a razão, ela é o motivo de nós não sermos consumidos. E nessa hora em que Deus usa o profeta para dizer que é tempo de buscar o Senhor, Deus vem cheio de misericórdia, alertando o povo que é tempo de buscar a justiça, que é tempo de buscar a misericórdia, que é tempo de se achegar a Deus, tempo de buscar a Deus, tempo de se dedicar a Deus, tempo de pagar um preço, o preço da renúncia, pagar o preço da obediência, pagar o preço da fidelidade, pagar o preço do amor para servir ao Senhor e fugir da maldade, fugir da iniquidade, fugir dos frutos da mentira. Glória a Deus. Então Deus vem nessa hora, impulsiona o profeta Oséias a declarar esse alerta ao povo, dizendo que é tempo de buscar ao Senhor. Tempo de buscar o Senhor. Por quê? Porque a condição espiritual de Israel estava deteriorando. A condição espiritual de Israel não era favorável. A condição espiritual de Israel, por causa da maldade, por causa da iniquidade, por causa da mentira, por causa de tudo aquilo que Israel aceitou que entrasse dentro da sua cultura, de tudo aquilo que Israel permitiu que entrasse dentro da sua vida, que tomasse o coração das famílias, que viesse entrar dentro do seu convívio, do seu contexto, veio a colocar a condição espiritual em uma forma, em um contexto, como que eu posso te dizer aqui, de diminuição, né? O contexto espiritual, a vida espiritual de Israel não estava crescente, porque Israel não estava vivendo da forma que Deus queria. A vida espiritual de Israel estava de uma forma decrescente, estava diminuindo, porque ao invés de se aproximar de Deus, Israel estava se afastando de Deus. E é nesse contexto, como eu disse há pouco, que Deus levanta Oséias com misericórdia, dizendo que é tempo de buscar ao Senhor. Tempo de buscar ao Senhor. E enquanto eu meditava nessa palavra para compartilhar com você hoje, essa palavra de abertura do nosso primeiro dia da nossa campanha na madrugada, buscando pelas famílias e buscando pela nossa igreja na face da terra, pela igreja de Cristo na face da terra, Deus colocou essa palavra no meu coração, para que viéssemos ser despertados para a nossa condição espiritual, para a realidade da nossa condição espiritual, para que nós viéssemos fazer uma análise de nós mesmos. Nós estamos crescendo na presença do Senhor?
ou nós estamos diminuindo na presença do Senhor. A nossa vida com Deus se tornou uma vida de palavras ou se tornou uma vida de postura? A nossa vida com Deus se tornou uma vida de falácias ou uma vida de testemunho, uma vida de atitude, uma vida de posicionamento? De que forma que se encontra a nossa vida nesse contexto atual? Diante de toda essa adversidade. E essa palavra, ela não veio ao meu coração por causa desse coronavírus ou do Covid-19. Por causa desse vírus, não. Mas esse vírus, vamos dizer assim, ele foi a gota d'água do que estava acontecendo, do que vinha acontecendo. Esse vírus foi a gota d'água para clarear a vida da igreja, para clarear a nossa postura diante das situações. Porque nós temos lido, tem sido uma palavra rema, uma palavra-chave, uma palavra determinante, que é a palavra de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, olha que coisa, uma condição, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, então, olha a condição de Deus, então, se o meu povo fizer isso, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha o que Deus está falando. Então aqui vem essa questão, como eu disse aqui no início dessa mensagem. Será que a nossa vida está preparada para que Deus trabalhe nela? Será que nós estamos sendo o povo que devemos ser? Como que está a nossa conduta espiritual diante dessa situação caótica na qual nós estamos vivendo, estamos nos deparando dia após dia? Então essa palavra de Oséias, capítulo 10, versículo de número 12, ela vem sim para nos chamar a atenção. E ela vem para nos chamar a atenção com misericórdia. Ela vem como um alerta de Deus, chamando a nossa atenção com muita misericórdia, porque o profeta vem dizendo que embora Israel não está vivendo da forma que Deus quer, é tempo de buscar o Senhor. Oséias está dizendo, por causa dessa situação que vocês estão vivendo, por causa dessa forma que vocês estão procedendo, é tempo de buscar o Senhor. É tempo de buscar o Senhor. E aqui, enquanto eu estava meditando, o Senhor colocou no meu coração 2 personagens que pode representar muito bem esse momento, esse contexto no qual nós estamos vivendo. O primeiro personagem bíblico é Jonas. Todos nós conhecemos o contexto, a história de Jonas. Jonas, Deus fala com ele, envia ele para Nínive, ele vai para outro lado, vai para Tarsis. O barco em que ele estava é acometido por uma grande tempestade, quase que todo mundo morre por causa dele. Ali todos os pagãos, né, estavam clamando aos seus deuses, e Jonas, que era o único ali naquele barco que conhecia Deus, estava dormindo. Olha o contexto desse homem. E por que representa muito bem, Jonas representa muito bem esse contexto que nós estamos vivendo. Olha aqui, Jonas foi lançado ao mar e foi engolido por um grande peixe, é o que a Bíblia diz. E lá no ventre desse grande peixe, Jonas clama ao Senhor. O que eu quero compartilhar com você dentro desse contexto de Jonas? Será que nós vamos esperar? Porque Jonas esperou chegar nessa situação para então buscar o Senhor, para então suplicar, clamar, gritar pelo socorro de Deus. Será que eu e você, nós vamos esperar chegar numa situação caótica, numa situação terrível, numa situação de quase morte, quase destruição,
para então buscarmos o Senhor? Será que vai ter que acontecer isso na minha vida, na tua vida? Será que vai ter que ter um problema na família para então despertarmos e buscarmos o Senhor? É nesse contexto que Oséias está dizendo, é tempo de buscar o Senhor. Meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo, você que ainda vai ouvir esta palavra, eu venho com um conselho da parte de Cristo para a sua vida nessa madrugada. Não espere chegar num momento terrível para você buscar o Senhor. Cubra a tua casa com oração, com clamor, com lágrimas. Busque, pague o preço por quem você ama. Não desista do que Deus já fez por causa daquilo que você ainda não tem. Não desista da sua vida, não desista da sua família por causa dos problemas. Outro personagem aqui que me inspira a compartilhar com você essa palavra é Pedro. Pedro seguiu Jesus de longe e se aqueceu no fogo do inimigo. Olha que coisa interessante. Pedro estava perto do fogo, mas longe de Jesus. Não existe ninguém cheio do fogo de Deus longe de Jesus. Pedro estava no fogo, pertinho do fogo, mas longe de Jesus. Esses dois personagens, tanto Jonas como Pedro, eles representam muito bem a situação em que nós estamos vivendo. E porque Pedro estava perto do fogo do inimigo e longe de Cristo, sabe o que a Bíblia diz que aconteceu? Pedro chorou amargamente. Jonas teve que ser engolido por um peixe para então clamar o Senhor, para então buscar o Senhor. Pedro seguiu Jesus de longe e chorou amargamente para então buscar o Senhor. Meus irmãos, tudo o que está acontecendo ao nosso redor são sinais da volta de Cristo. São sinais iminentes da volta do nosso Salvador. Portanto, vamos nos atentar para aquilo que Ele tem preparado para a nossa vida. Não vamos esperar acontecer algo ruim para buscarmos ao Senhor. Eu quero repetir aqui, nós estamos começando hoje é o primeiro dia de 7. Um clamor na madrugada, madrugada com Deus, onde nós vamos aqui clamar pelas famílias e clamar pela igreja de Cristo na face da terra. Mas eu e você, nós temos que ter essa convicção de que a nossa condição espiritual, ela tem que crescer, ela tem que aumentar. Nós temos, portanto, que nos aproximar de Deus, nos aproximar de Cristo, viver todos os dias a palavra do Senhor, pregar todos os dias essa palavra, pagar o preço pela nossa esposa, pagar o preço pelo esposo, pagar o preço da oração pelos nossos filhos. Não vamos esperar acontecer algo terrível para então buscarmos o Senhor. Aleluia! Não vamos fazer como Jonas, que teve que ser engolido por um peixe, ter uma experiência de quase morte para então buscar o Senhor. Não vamos ser como Pedro, viver uma vida longe de Deus, longe de Jesus, se enganando, se aquecendo com as coisas desse mundo, porque senão nós vamos chorar amargamente. Não vamos esperar, não vamos deixar que isso aconteça. Por isso que Oséias vem e diz assim: é tempo de buscar o Senhor. Oséias não está dizendo que o tempo de buscar o Senhor é na aflição. Oséias não está dizendo que o tempo de buscar o Senhor é quando está tudo bem. Oséias não está dizendo que o tempo de buscar o Senhor é quando tudo me convém, tudo me favorece ou tudo me desfavorece. Oséias está dizendo claramente que o tempo se chama hoje. Hoje é tempo de buscar o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Vamos buscar o Senhor. Eu quero começar nesta campanha, nesta madrugada. Vamos buscar o Senhor. Aleluia! O tempo de buscar o Senhor. E vamos buscá-lo. E assim receber
as chuvas de bênçãos que Ele tem para nós. Ele tem para nós como resultado dessa busca. Aleluia! E de que forma que eu posso buscar ao Senhor, pastor? Você pode começar a buscar o Senhor hoje. Primeiro, se arrependendo. Se arrependendo da sua conduta, se arrependendo das palavras que você sabe que desagradou a Deus, aquela palavra que você liberou na vida do seu cônjuge, a palavra que você liberou na vida do seu filho, a palavra que você liberou na vida do seu pastor, na vida do obreiro da igreja, a palavra que você liberou dentro da igreja que entristeceu alguém, a palavra que você liberou dentro da sua família que magoou a sua família. Aleluia! Se arrepender. Primeiro passo para buscar o Senhor, tem que se arrepender. Ninguém entra na presença do Senhor se não for arrependido. Não existe meios de se entrar na presença do Senhor orgulhoso, exaltado, soberbo. Não tem como entrar na presença do Senhor cheio de si. A única maneira de entrar na presença do Senhor é, primeiro, se arrependendo. Segundo, se esvaziando de si. Sabe essa natureza minha e tua? Nós temos que deixar ela. Nós temos que abandoná-la. Nós somos nova criatura. Não existe esse negócio de o braço esquerdo serve a Deus e o direito não serve. Não existe esse negócio de 5 minutinhos fora da presença de Deus. Ei, meu irmão, Deus não quer nada de você que não seja tudo. Ou é tudo ou nada. Deus não quer nada menos do que tudo de mim e de você. Aleluia! Não tem como nos dividirmos para servir a Deus. Ou servimos a Deus, ou servimos ao mundo. Ou servimos a Deus, ou servimos a Baal. Aleluia! E o tempo é de buscar ao Senhor. Nos despimos de nós mesmos e buscarmos o revestimento que vem da parte do Senhor. E a outra forma que o versículo aqui está nos dizendo, até que Ele venha. Até que Ele venha. Temos que buscar o Senhor até que Ele venha. Como, pastor? Agora são quase 3h30 da madrugada. Quase 3h30 da madrugada. Glória a Deus por isso. Quase 3h. É tempo de buscar o Senhor. Amanhã, quando você acordar 7 horas e for ver esse vídeo, é tempo de buscar o Senhor. Quando você sair para o seu trabalho, é tempo de buscar o Senhor. Quando você na parte da tarde, é tempo de buscar o Senhor. Quando você for para a igreja, você vá para buscar o Senhor. Na noite, busca o Senhor. Na madrugada, busca o Senhor. Oséias está dizendo que é tempo de buscar o Senhor até que Ele venha. A partir do momento que nos entregamos, que conhecemos a verdade, que a verdade começou a nos libertar, essa palavra verdade, essa palavra de Deus, ela vem para nos despertar, que é tempo de buscar o Senhor até que Ele venha, glória a Deus, e que chova justiça sobre nós, glória a Deus, olha que bênção, buscar ao Senhor com o fervor da nossa alma, buscar ao Senhor. A palavra do Senhor está dizendo que se nós buscarmos ao Senhor, vai chover chuvas de bênçãos na nossa vida. A Bíblia diz que os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Não tem como crer estando longe. Só crê quem está perto. Aleluia. Eu quero começar esta campanha nesta madrugada.